A Polícia Federal marcou novos depoimentos para ex-executivos do Banco Master e do Banco de Brasília. Materiais colhidos durante a investigação da Polícia Federal é que levaram a essas oitivas. Reportagem de Carol Rosito. Do Master serão convocados o ex-sócio Augusto Lima e o ex-diretor Luiz Antônio Bull. Do BRB, o ex-diretor financeiro, Dario Osvaldo Garcia Júnior, e o superintendente de operações financeiras, Robério Mangueira. As conversas devem ocorrer entre o fim de janeiro e o começo de fevereiro, segundo a Polícia Federal. Elas estão no escopo da investigação da venda do Master ao BRB e da fraude envolvendo 12 bilhões de reais em ativos falsos. O ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, vão prestar um segundo depoimento. Ambos já tinham participado de uma oitiva da Polícia Federal no dia 30 de dezembro, seguida por uma acariação. O diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino, também prestou depoimento na mesma data. A situação envolvendo o Master tem se tornado uma fonte de pressão cada vez maior contra o BC, que envolve o STF e outros tribunais de Brasília. Em decisão monocrática, o ministro do Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, determinou que a instituição realize uma inspeção no Banco Central em documentos ligados à liquidação do Master. Como resposta, a autarquia questionou a decisão do ministro. O BC argumenta que todo o colegiado do TCU deveria aprovar esse tipo de medida e pede que ela seja suspensa, além de adicionar restrições para o acesso aos documentos, como a manutenção do sigilo bancário e empresarial e o controle de credenciais. A inspeção seria realizada pela área técnica do tribunal, que posteriormente enviaria o posicionamento ao relator. As decisões de Jonathan de Jesus, no caso, são questionadas, inclusive, por parceiros do Tribunal de Contas. A avaliação é de que o ministro estaria correndo com o caso e extrapolando atribuições do TCU frente ao Banco Central. A insatisfação também chega ao Congresso. Em nota, a Frente Parlamentar de Comércio e Serviços manifestou preocupação com as iniciativas de intervenção externa nas atribuições do BC e de que sinais de enfraquecimento na autarquia gerariam incertezas para toda a sociedade. Um dos temores do setor financeiro é uma possível reversão do processo de liquidação do Banco Master. No entanto, o próprio TCU indicou que rejeita qualquer mudança nesse sentido. Armínio, vamos pelo mais abrangente. Qual é ou qual já é o estrago em termos de credibilidade institucional causado ao Banco Central pela postura de STF e TCU? Olha, bom, primeiro boa noite aqui, prazer estar com vocês. Eu acho que o estrago maior não está sendo causado ao BC, na verdade. Eu acho que o próprio TCU, de certa maneira, o Supremo, ou alguns dos que estão envolvidos, a meu ver, é que vem, de certa maneira, demonstrando uma atitude meio invasiva, difícil de entender e, sobretudo, num país como o nosso, onde a evolução institucional do Banco Central foi duramente construída. E não há nada nesse momento que diga que um banco nessa situação, com indícios e depois provas de fraudes e má gestão, não deva simplesmente passar pelo escopo de atuação do Banco Central. Acho que o Banco Central fica fragilizado, portanto, não por ter feito essa liquidação, mas por ter assim os seus alicerces institucionais balançados, mas não por razões internas. Acho que vamos dizer, um ataque externo. É isso. Armínio, você foi presidente do Banco Central, participou de liquidações, você
também já atuava no mercado, já tinha passagens pelo governo, cuidando ali da dívida externa. Quando houve o PROER, que foi o caso da quebradeira dos bancos lá depois do Plano Real, e você promoveu liquidações de bancos com casos espinhosos no Banco Central, com envolvimento da política e tudo mais, né? E eu queria te ouvir sobre essa construção que você falou da independência do BC. O que está faltando para a sociedade como um todo entender o valor disso, a importância de você ter um Banco Central que tem essa independência para tirar do mercado empresas ou bancos que cometem fraudes, que cometem corrupção, ilegalidades e podem gerar risco sistêmico no sistema financeiro? O Banco Central, ele cuida da moeda, ele cuida da saúde do sistema financeiro, é como cuidar do aparelho circulatório de um ser vivo, que depende disso para funcionar, não é? Uma economia de mercado depende de crédito, depende de previsibilidade, depende de confiabilidade. E o Brasil, com uma história de hiperinflação, de repetidas crises, custou a chegar a essa construção institucional que hoje vigora. Eu considero isso um grande avanço. O Brasil viveu várias crises, como você disse, o Plano Real foi um bom exemplo, porque o sistema era uma espécie de parasita da inflação, e vários bancos sem inflação ficaram com estruturas caras e quebraram. Metade dos grandes bancos privados quebraram, 3 dos 6 grandes, praticamente todos os bancos estaduais, os bancos federais também tiveram problemas sérios. E isso foi superado, foi uma crise bancária bem administrada. E hoje eu diria que nós vivemos, a despeito de crises outras que infelizmente nós temos encarado, com um sistema financeiro que eu diria cumpre bem o seu papel, é seguro, tem sido capaz de inovar, de facilitar a vida das empresas, das pessoas. Então, as coisas estão bem. Eu acho que o ambiente geral econômico, poderia mostrar mais dinamismo, mais crescimento. São questões da natureza, vamos dizer, do desenvolvimento do país, que, enfim, nós gostaríamos que fosse mais rápido. Mas nessa área, eu diria que as coisas estão bem. Então, isso foi, de certa forma, assim, claro, é verdade que foi surpreendente que o Banco Master tenha chegado a esse ponto. E ele veio carregado, de fato, por influências e lobbies claramente poderosos. Mas essa é uma questão, eu diria que tem que ser também discutida, mas que não é uma questão da natureza existencial da instituição Banco Central. Acho que não foi um bom momento, mas nada que justifique esse tipo de ataque que vem sendo dirigido ao BC. Nada que justifique esse tipo de ataque que está sendo dirigido ao BC, Jussara. Sua vez. Olha, bem, nada que justifique pelo que a gente tem às claras, mas há tudo o que acontece nos bastidores de Brasília e tudo que vem acontecendo, neste caso, ainda muito turvo. Não há muitas explicações, os casos estão em sigilo no TCU, no STF, e tudo isso levanta dúvidas. E a cada dia a gente pega uma ponta dessa história que vai mostrando que há uma grande operação em curso a favor do Banco Master, na defesa do Banco Master e no questionamento das críticas ao Banco Central. Hoje a gente pôde apurar, a Thaís também tem essa informação, de que influenciadores dizem ter sido procurados por agências de marketing, oferecendo para pagá-los, porque são influenciadores e vivem de publicações nas redes sociais, para que eles criticassem, propagassem determinados questionamentos sobre a rapidez da liquidação do Banco Master e sobre o papel do Banco Central.
tudo isso levanta muito mais suspeita. Aqui em Brasília, há agora estamos em recesso, muita gente envolvida que pode ter preocupação desse caso afastada daqui, mas as novas informações sobre isso deixam mais dúvidas ainda sobre isso e, claro, como eu disse, ainda aguardando os desdobramentos do TCU. Armínio, deixa eu voltar ao ponto inicial da nossa conversa, porque a sua resposta me deixou bastante preocupado. Quando indagado no começo dessa nossa edição hoje, qual era a extensão do estrago? Você imediatamente mencionou a perda de credibilidade de duas instituições, as duas que estão atuando como instrumentos de pressão política sobre o Banco Central, o STF e o TCU. E ao falar do Banco Central, você de fato admitiu uma fragilização da instituição por força dessa operação política. Eu volto a pedir que você elabore em torno disso. Qual é o grau de penetração, abrangência e virulência dessa operação política? Ou você vê condições que ela seja detida antes, por exemplo, que haja um desbloqueio dos bens de Daniel Vorcaro? Olha, eu penso que o fato de tudo isso vir à tona, eu até comentei ontem numa outra conversa, que a impressão que se tem de fato é que uma enorme pizza do tamanho do Maracanã está sendo assada. Mas isso agora está exposto. Os absurdos estão aparecendo. Não tem muito tempo, o Congresso tentou aprovar uma lei que desse ao próprio Congresso o direito de demitir um diretor do Banco Central, que na verdade era o diretor que na época estava exatamente no caso da fusão ou da compra através do Banco Regional de Brasília, o BRB. Isso não avançou. Depois um outro líder parlamentar procurou aumentar o limite do seguro de depósito, né, do fundo de garantia, de R$250 mil para R$1 milhão. Então, assim, é de fato extraordinário que um banco tenha conseguido angariar tanto apoio numa situação em que claramente esse banco já vinha, isso não é de hoje, já vinha atuando de uma maneira, assim, eu diria, temerária até. E isso está bem demonstrado. Eu acho que é melhor a gente não entrar muito no detalhe. Eu peço que me dê esse crédito. Ele vinha operando completamente fora dos padrões. Então, assim, como eu aumentei, então, ok, talvez o Banco Central pudesse ter parado esse processo antes. Jamais ser acusado de ter sido apressado, né? Isso, no fundo, pega mal para o todo aqui, para nós, sabe? Para o nosso ambiente institucional, político. E aí, então, eu posso ser ingênuo, mas eu acho que esse assunto não vai prosperar. Eu já estou vendo o TCU dando sinais, não, tudo bem, talvez isso não seja a nossa área, dentro do Supremo também já há sinais de que a ideia de suspender a liquidação, que é algo que na prática é impossível, também eu acho que está indo no caminho certo. Eu digo impossível, mas assim, na prática só ocorreria, no fundo, se o erário arcasse com a conta, ou seja, nós todos. O que eu acho também que está com cara de que não vai avançar. Tá? Eu posso estar sendo otimista. Mas esses avanços deixam uma marca. Assim, não dá para ignorar. Isso teve, em várias dimensões, contatos com pessoas do mais alto escalão da República, algumas das quais até faziam parte do conselho consultivo do banco. Então, é tudo, de fato, isso aqui é um quadro extremamente preocupante. No entanto, eu acho que hoje o sistema, não é, de pesos, contrapesos, à luz do dia, o espaço que tem tido a mídia de qualidade, está cumprindo com o seu papel. Eu acho que a história não acabou ainda.
vai ser preciso, a meu ver, ir a fundo, entender tudo do início da vida desse banco até todas as suas conexões. Essa é a grande pizza. Tomara que ela não seja assada, mas de qualquer maneira eu acho que ela vai ser pelo menos desarmada. Aí só um segundinho, Claro. porque o Armínio nos coloca uma indagação forte para uma repórter política como é a Jussara Soares. O que você pode dizer para o Armínio, Jussara, quando ele diz assim, talvez eu esteja sendo ingênuo, mas acho que não vai prosperar. Vai prosperar ou não vai prosperar a pizza do tamanho do Maracanã? Olha, a pizza continua sendo preparada e a pressão e a repercussão negativa disso vai dizer se ela vai ao forno ou não e se ela será, de fato, servida. A gente começa a ver alguns movimentos dentro do Tribunal de Contas da União de uma certa resistência às movimentações, aos movimentos do relator desse caso, que é o ministro Jonatas de Jesus. Então, esse é um caso que a gente já começa a ver que não há um respaldo a ele. Por mais que haja um desconforto das críticas feitas ao TCU, começa-se a ver também uma avaliação de que talvez ainda, eu também não vou me arriscar muito aqui, seja arriscado demais entrar nessa história do jeito que vinham ali as primeiras declarações do relator Jonatas de Jesus. Então, há movimento, sim, de que a repercussão está sendo muito negativa. E, a depender do resultado disso e se um salvamento, digamos assim, do Banco Master livrar Daniel Worcaro, isso pode ter um custo muito maior, um impacto institucional para o TCU. É isso. William, essa história do TCU está muito interessante da gente acompanhar, porque conversando com integrantes da corte, fica claro que esse respaldo não acontece, né? Mas não acontece no geral. Mas hoje, por exemplo, eu tive acesso a uma mensagem enviada pelo presidente do TCU, Vital do Rego, para todos os ministros, pedindo que eles defendam o TCU, porque o TCU está sendo alvo de ataques e de questionamentos. Ele faz uma crítica, inclusive, à imprensa, e ele reforça, dizendo que o ministro relator, o Jonatas de Jesus, está agindo corretamente, que não tem órgão no Brasil imune ao controle externo, e diz o seguinte, que o TCU está agindo dentro do que prevê a Constituição. Então, esse é o presidente do TCU já disse privadamente, hoje manda essa mensagem na tentativa de acomodar esse desconforto que a Jussara traz. A outra informação é sobre o desconforto que a declaração de sigilo do processo no TCU está causando. O TCU não é um tribunal de justiça para determinar sigilo sobre nada. Então, o ministro Jonatas de Jesus está sendo cobrado sobre isso, né? Dizendo, escuta, precisa mesmo ter esse sigilo? O TCU é um órgão que é o contrário, é para apresentar o que está sendo feito com dinheiro público. Como o foco da atuação do Jonatas de Jesus não é o dinheiro público, que não está envolvido, ele está preocupado com o ativo do Master e o ativo do Worcaro, e ele deixa isso claro nos despachos que ele tem feito, então fica mais esquisito ainda a decretação do sigilo. A mesma coisa no Supremo Tribunal Federal, né? Do tipo, olha, essa história do Toffoli de decretar sigilo, de fazer a cariação no dia 30 de dezembro, gera um constrangimento que também não encontra respaldo na corte como um todo. Mas como você disse aqui na abertura do WW, já está ficando difícil separar a persona de um ministro da instituição que ela representa. Armínio, que tipo de cenário você desenha quando você olha a situação atual? Esse esforço de contenção ao qual se referiu a Jussara, por exemplo, eu a provoquei a dizer exatamente a você em relação à sua inquietação. Se você eventualmente estaria vendo os óculos de lentes cor-de-rosa, disse, não, isso aí se resolve, as pessoas acabam entendendo que isso é uma barbaridade, param na beira do abismo e não pulam. Outros mais céticos como eu assumem que já pularam o abismo, mas isso é outra versão, não é a minha opinião pessoal aqui que interessa, mas a sua avaliação com a experiência que você tem no setor. Armínio, até onde isso aí vai na tua avaliação? Olha,
esse caso, ele pode ir muito longe se, de fato, as coisas forem expostas na sua plenitude. Seria ótimo que assim fosse. E eu sou torcedor, mas não tenho condições de avaliar qual é a probabilidade disso acontecer. O que me preocupa mais, eu acho que está na linha que você deixou aí nas entrelinhas, William, que é uma coisa maior, que diz respeito ao funcionamento das nossas instituições em geral. Temas incrivelmente importantes estão surgindo dentro do próprio Supremo. Por exemplo, o presidente Fachin apresentou uma proposta importante de criação de um código de ética. É um tema super quente. O próprio Supremo vem sendo criticado por decisões monocráticas em casos assim de grande importância, o que gera uma certa insegurança, uma certa, que eu estou exagerando ao contrário, gera bastante insegurança, então é outro tema. No Congresso existem também questões de primeiríssima importância, que tem a ver com falta de transparência, tem a ver com dificuldade em definir prioridades, grandes prioridades para o país, também é um grande problema. E eu diria no próprio Executivo, embora nós tenhamos tido agora 3 anos de crescimento razoável e o desemprego está baixo, a situação mais, vamos dizer, mais fundamental da economia brasileira hoje é uma situação de alto risco, porque a situação que nós temos na área fiscal é totalmente insustentável. Esse governo pouco fez, deu uma sinalização leve no início, mas isso não avançou, já era insuficiente e não deu certo. O país está com juros de 15%, com uma inflação de 4%. Esse é um sintoma de um paciente que, se não está na UTI, corre o risco de entrar. Então, assim, o quadro geral não é bom. E nós estamos entrando num ano eleitoral, onde, tipicamente, ao contrário do que seria desejável, os assuntos mais complexos, mais relevantes, com frequência são cancelados, são objeto de, enfim, debates populistas. Então, tudo isso pinta um quadro, porque eu acho que eu estou com você, William. O Banco Master é um problema enorme, com certeza, mas é pequeno diante do resto, tá? O resto é um sinal. O Banco Master, a meu ver, é um sintoma. Tem coisa pior aí que nós vamos ter que encarar. Não tem outra forma de descrever. Armínio, uma das especulações que surgiram aí na história do TCU é uma reversão da liquidação, que parece uma coisa, inclusive, até impossível de acontecer. Mas, por exemplo, impedir a venda dos ativos do banco, o que poderia, inclusive, atrasar, de alguma forma, a tentativa de restituição dos investidores. Lembrando aqui que tem uma turma de fundos de previdência que vão demorar muito para ver esse dinheiro de volta. E aqui tem um outro tentáculo dessa história que ainda falta esclarecer. Qual é existe alguma saída? Do que você tem mais medo, assim? Da reversão da liquidação, da impossibilidade do veto à liquidação dos ativos, de alguma forma? Essas interferências, elas, no fundo, colocam uma nuvem de dúvidas quanto à capacidade do Banco Central cumprir com o seu papel. E o papel do Banco Central, nós já tocamos nisso aqui no início da conversa, numa economia moderna, é enorme. Então, qualquer rachadura nesse dique aponta para problemas, aponta para incerteza, risco, e com tudo isso
atrapalha o desenvolvimento do país, em última instância. E o Brasil é um pecador, assim, quanto mais na área monetária e fiscal. É tipo um alcoólatra que está tomando aqui uma cervejinha, isso não é bom. Sara, dá uma ideia para nós, qual é o grau de desconforto do executivo em relação ao escândalo do Banco Master? É estrondoso o silêncio do governo. Olha, Desculpa. Eu achei que Ah, era para mim, é no- melhor você falar, por favor. Não, eu quero ouvir você também, Armínio. Falo olha, depois, ela conhece mais do que eu. Prossiga, O Jussara, silen- por favor. Tá. O silêncio do executivo é o que mais grita nisso tudo, porque a gente vê, por um lado, a direita se aproveitando deste caso para poder tentar empurrar o governo, o PT, a esquerda, de modo geral, para esse caso do Banco Master, tentando colocar esquerda e centrão junto como interessados, parte interessada nisso. Mas o que chama a atenção, e isso não fica claro em todas as oportunidades até aqui, desde o final do ano, né? Nesse caso do Banco Master, não há uma defesa do Banco Central por nenhum integrante importante aqui do executivo. Então, isso é o que mais tem chamado a atenção. A gente não vê uma palavra de Fernando Haddad em relação a Galípolo, o presidente do Banco Central. O presidente Lula também não menciona, é como se esse caso não tivesse acontecendo aqui. Agora, o presidente, voltando aí do seu recesso, começar a ter atividades públicas e vai ficar difícil ele fugir dessas perguntas. Armínio, agora sim, a palavra é sua e depois da sua intervenção a gente vai para o Eu intervalo. acho que não, eu estou totalmente de acordo. Eu acho que, de fato, é estranho. Imagino que possa haver razões políticas, e eu não tenho esse xadrez assim muito bem resolvido na minha cabeça, não. A gente já está no ano de eleição, então acho que os cálculos parecem hoje já estar totalmente voltados para, enfim, para o que pode ser, e talvez seja a visão do governo que, em se verificando o que parece ser uma situação de envolvimento de grandes personalidades do nosso país, que seja vantajoso para o presidente e para a sua candidatura. Mas eu estou especulando aqui. Eu acho que isso está um pouco além do que eu deveria estar fazendo. Mas algo nessa linha pode ser sim. Eu não descarto. É um jogo. Eu acho que esse é um jogo onde quem sai perdendo em última instância é o Brasil, enfim, é o nosso povo, mas é a natureza da besta, né?